receber aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida hoje, em nome de Jesus. Josué no capítulo 6. Josué capítulo 6. Foi tremendo hoje de manhã, o culto da manhã, com os nossos louvores, as nossas orações, a palavra. Foi um mover de Deus e que Ele faça também essa noite agora, como já começou a fazer. Amém? Josué capítulo 6. Hoje você vai ler a Bíblia comigo em nome de Jesus. Hoje é dia de ler a Bíblia, amém? Nós vamos ler do verso 1 até o 20. Antes de nós iniciarmos aqui a leitura, eu sempre gosto de fazer uma pequena introdução para você poder entender o contexto, o que estava acontecendo aqui, quem escreveu, por que ele escreveu, qual é a direção aqui do autor aqui dessa passagem. E aqui, só para vocês terem uma ideia um pouquinho do que está acontecendo, foi justamente logo após Moisés, partir, não está mais conduzindo o povo de Deus na jornada do deserto em sentido à terra prometida. Moisés já não está mais e aqui Josué assume. Ele já tinha assumido já o povo, dando a direção para a terra prometida e já tinha tido uma grande experiência através de Josué, que foi a travessia do Rio Jordão. Eles tinham acabado de atravessar o Rio Jordão, e quando eles atravessaram o Rio Jordão, que Deus abriu o Rio Jordão para eles atravessarem, eles estão agora de cara com as muralhas de Jericó. Então, antes de Josué, com todas as experiências que eles tiveram com Moisés, atravessando o Mar Vermelho, saindo do Egito através das pragas que foram enviadas, de tantas experiências que eles tiveram com Moisés, agora eles vão participar de uma segunda experiência com Josué. A primeira foi justamente a travessia no Rio Jordão, como eu disse, e agora nessa passagem eles estão de frente com os muros de Jericó. O povo todo de Deus saindo do Egito em direção à terra prometida, e eles estão agora neste exato momento, na leitura que nós vamos fazer, de frente com os muros de Jericó fortificadas. Era uma cidade que nunca tinha sido invadida pelos seus inimigos. Eram muros altos e paredes largas, que era difícil acesso, principalmente em período de guerras. Os inimigos não invadiam, não tinham como invadir, porque eles tinham muros altos, eles tinham uma boa visualização da terra, e era difícil de acessar. Então ali faz parte de uma direção de Deus para o povo de Deus, para que eles possam experimentar o poder e a mão poderosa de Deus em eles vivenciarem uma grande experiência de caírem e derrubarem todas as muralhas que estavam em Jericó. Então esse é o contexto que eles estão agora, o povo de Deus, diante desse grande obstáculo, desse grande momento que eles precisam agora continuar avançando no sentido da terra prometida. E aqui a gente vai aprender algumas lições que eu e você devemos praticar no dia a dia. Algumas lições que nós devemos aplicar no dia que nós estamos de frente com os muros. Eu não sei você, mas mensalmente, diariamente, alguns muros às vezes se levantam sobre a minha vida. Alguns muros, como o muro das finanças, como os muros da enfermidade, como os muros emocionais, como os muros de várias áreas que vêm e nos atingem. Talvez você que está aqui essa noite, você tenha alguns muros que se levantaram sobre a sua vida. Talvez existam alguns muros sobre a sua casa. E aqui hoje eu creio que o Senhor vai fazer algo novo a partir da palavra dele. Você crê também em nome de Jesus? Amém? Então aqui no capítulo 6 de Josué, começa justamente essa jornada de experiência que Deus vai dar para cada um de nós essa noite. Que diz justamente assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, do povo de Deus. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Anote isso aí, marque na sua Bíblia, sublinhe aí na sua Bíblia digital, no seu celular, se você está lendo pelo celular. Mas eu queria que você marcasse esse texto aqui no verso 2. Saiba que eu te entreguei nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Só uma pausa rapidinho para você entender. No verso 3 aqui, Deus começa a dar uma direção para Josué. Deus começa a dar uma direção para o povo de Deus.
Ele começa a instruir o que o povo deve fazer para que eles possam experimentar o que Deus vai realizar no meio deles. Verso 4 continua. 7 sacerdotes levarão, cada um, uma trombeta de chifre e de carneiro, à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um no lugar onde estiver. Verso 6. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Verso 8. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levaram suas trombetas perante ao Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. E o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. No verso 10, mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem brados de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até ao dia que lhes ordenar. Então vocês gritarão. Verso 11, assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca ao Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam diante da arca do Senhor. Tocando as trombetas, os homens armados iam à frente deles, os restantes dos soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. Dá uma pausa só para você entender rapidinho, nós paramos aqui no 14. Então aqui Deus está dando uma instrução para tudo aquilo que eles vão viver e aquilo que eles têm que fazer. É uma instrução e uma ordem de Deus. Então aqui ele pediu para que todos reunissem, ficassem durante 6 dias, e no 7º dia desse 7 voltas. Era uma volta por dia, durante os 6 dias. No 7º dia eram 7 voltas, e na última volta, na 7ª volta, eles tinham que bradar para que as muralhas pudessem cair. 14, ele continua. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquilo. No 7º dia levantaram-se ao redor da manhã e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhe entregou a cidade. Verso 17, a cidade, contudo, o que nela existe, será consagrada ao Senhor, para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe de coisas consagradas. Não possuam de nenhum deles ou delas, das coisas que estavam lá, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Verso 19. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro, que era para o templo da igreja. No verso 20, a gente finaliza. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e de forte grito, o muro caiu. Cada um atacou no lugar onde estava e tomaram a cidade. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado mais uma vez por essa oportunidade que nós temos de estar aqui na Tua casa, ouvindo a Tua palavra, meditando, lendo, ó Pai, e que nós estejamos aqui essa noite com essa sensibilidade de ouvir a Tua direção, ouvir a Tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós essa noite. Nos ajuda, Senhor, a aplicar a Tua palavra diante da nossa vida, a que nós possamos, ó Pai, essa noite aplicar, ó Pai, diante dos muros que se levantam, diante das adversidades, ó Pai, que chegam, diante, ó Pai, da nossa casa e diante de tudo aquilo que nós, ó Pai, estamos vivenciando no dia a dia. Nos dá a direção essa noite, Senhor.
Continua, ó Pai, mostrando o Teu poder, mostrando aquilo que o Senhor é poderoso para fazer, não somente para o nosso conhecimento, mas para que nós possamos, ó Pai, continuar, ó Pai, reconhecendo a Tua soberania. Assim nós oramos, assim, ó Pai, nós apresentamos essa noite em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Essa passagem aqui, ela é uma passagem muito marcante para nós cristãos, e quem conhece a passagem das muralhas de Jericó que foram derrubadas. Mas aqui existem algumas lições que eu quero que você preste atenção, para que você possa sair daqui hoje, não somente tocado pela palavra, mas que você saia daqui hoje transformado. Para que você saia daqui essa noite hoje com uma direção de Deus, diante daquilo que Ele já fez para mim, aquilo que Ele já fez para você, e aquilo que Ele já está realizando ao meu e ao seu favor. Eu quero que você entenda agora que esse primeiro ponto da mensagem é um ponto que eu e você temos que nos lembrar constantemente. No verso 2 nós lemos aqui que o Senhor disse a Josué: Josué, saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó. Saiba que eu entreguei para vocês já esse lugar que vocês estão aí, de frente com esses muros. Eu já entreguei o rei, já entreguei os homens de guerra que vão guerrear aquilo que vocês não podem. O primeiro ponto aqui no verso 2 é algo que eu e você precisamos nos lembrar constantemente. O primeiro ponto é: Deus começa diante da promessa que Ele fez e não diante da circunstância que nós estamos vivendo. O primeiro ponto aqui é Josué sendo lembrado por Deus sobre as promessas que Deus fez sobre não somente Josué, mas o povo dele. E a promessa que Ele fez aqui é: Josué, eu entreguei a cidade de Jericó nas suas mãos. Eu já entreguei. Perceba que aqui não começa o texto Deus falando das muralhas. Deus não está falando aqui dos muros altos. Deus está falando aqui que Ele já entregou algo que Ele prometeu. Se você pegar o capítulo 5, se puder colocar para mim aqui, por gentileza. Se você pegar o capítulo 5, verso 13, vai dizer algo interessante antes da jornada do povo de Deus em Jericó. Vai dizer assim em Josué capítulo 5, no verso 13: Estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé. Aqui, na verdade, foi um anjo que desceu para relembrar Josué da jornada que ele tinha. E aí esse anjo aparece para Josué e ele pergunta, empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou. Aqui é Josué perguntando para ele: você é por nós ou você é um dos nossos inimigos? E aí esse anjo responde no verso 14: nenhuma coisa nem outra. Respondeu ele: venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostou-se. Ali ele percebeu que era um anjo, ele colocou o seu rosto na terra e em sinal de respeito ele lhe perguntou: que mensagem o Senhor tem para o seu servo? Que era para Josué. E aí o anjo responde para ele. O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, porque o local que vocês estão pisando é santo. Já fez uma promessa para ele que no local que eles estavam colocando os pés, já era um local onde o Senhor já tinha dado e já tinha prometido para eles. Então aqui nessa passagem que nós aprendemos que Deus ele traz à minha memória e à sua memória aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele um dia colocou sobre a minha vida e a sua vida. Perceba que aqui não vem palavras das muralhas de Jericó, não vem palavras aqui de muros altos, não. Ele vem: lembre-se daquilo que eu prometi para você. E aqui a gente aprende, nessa primeira passagem, desse primeiro ponto, que Deus sempre vai trazer a minha e a sua memória, porque nós cristãos, nós temos amnésia. Nós esquecemos o que Deus fez. Nós esquecemos o que Deus já realizou no nosso meio. Nós esquecemos os livramentos que Ele já deu. Nós esquecemos as bênçãos que Ele já nos deu. Nós esquecemos as promessas que Ele fez um dia ao meu e ao seu respeito. Então Ele fala: eu já entreguei. Saiba que eu já entreguei Jericó para vocês. E aqui eu quero colocar esse ponto para mim e para você essa noite, que você precisa se lembrar constantemente de tudo aquilo que Deus já fez para você, querido. De toda a bênção que Ele já liberou sobre a sua vida. Tem bênçãos que Deus já liberou para mim e para você. Tem bênçãos que não vai chegar, porque Ele já liberou, já chegou. Eu e você temos que tomar posse disso diante da palavra que Deus liberou para mim e para você. Deus faz do povo dele justamente aquilo que eu e você precisamos fazer diariamente, que é se lembrar, ter um coração grato,
Se lembrar da promessa, saber que o Senhor já entregou algo para mim e para você. Deus aqui, Ele não começa dizendo sobre os muros, sobre as dificuldades. E eu quero com muito amor aqui hoje dizer para você que você e eu não podemos colocar os nossos olhos nas nossas adversidades. Nós não podemos colocar os nossos olhos nos muros altos que nós estamos enfrentando. Nós não podemos colocar os nossos olhos nos muros largos que estão sobre a nossa frente. Aqui está lembrando eu e você que Ele já entregou essa luta. Eu quero liberar para você que está aqui essa noite hoje, querido. Essa luta que você está lutando, o Senhor já entregou para você. Essa causa que você está pelejando, Ele já entregou para você. Receba isso hoje em nome de Jesus. Essa foi a direção que Ele deu. Então Ele disse, não olhe para os muros, não olhe para esses muros grandes e largos, olhe para aquilo que eu liberei para vocês. Existe algo que eu e você precisamos aprender urgentemente essa noite, querido, que é tomar posse daquilo que Deus já entregou para nós. Tem pessoas que vêm pedir às vezes uma direção ou oração por algo que Deus já entregou. Deus um dia falou através de uma palavra, Deus falou um dia através de um profeta, Deus falou um dia através da própria escritura dele sobre a sua vida, sobre o seu casamento, a sua casa, e nós estamos esperando algo acontecer ainda, sendo que Deus já liberou para mim e para você. Nós temos que tomar posse diante disso e não ficar olhando para os muros altos. Os muros altos são para distrair a nossa mente diante do propósito que nós temos. Esses muros altos veio para distrair o povo de Deus. Ele diz que, ora, Jericó estava rigorosamente fechado. Imagine agora comigo a cena. Jericó estava com os portões fechados. Ninguém entrava na cidade de Jericó e ninguém saía. Porque o povo de Jericó viu que o povo de Deus de Israel estava atravessando o Rio Jordão, eles já tinham as informações, e ali ninguém entrava e ninguém saía. Ali era justamente o tempo que Deus preparou para que o povo pudesse avançar diante da ordem que Ele liberou. Jericó estava fechado, sem acesso, sem passagem, sem solução aparente, mas ali existia uma palavra liberada, ali existia uma direção de Deus, ali existia algo que o Senhor tinha liberado diante do povo de Deus. E assim eu digo para você que está aqui essa noite, Deus já liberou algo para a sua casa, Deus já liberou algo para a sua vida, Deus já liberou uma palavra de promessa que Ele fez lá atrás, que você não se lembra mais, mas eu estou aqui hoje para te lembrar que o Deus que eu sirvo, o Deus que você conhece, Ele continua cumprindo as suas promessas. Ele continua cumprindo. Eu quero declarar isso para você hoje em nome de Jesus, querido, porque é natural da minha vida, da sua vida, a gente ser paralisado pelos muros que a gente se encontra no meio da nossa jornada. É absolutamente comum e normal nós ficarmos olhando para os muros e achar que não é mais aquilo que o nosso Deus prometeu. É natural de nós, seres humanos, achar que as muralhas, e eu quero que você agora faça um exercício comigo, de pensar aqui que as muralhas que está aqui no texto, são as muralhas que nós vivemos diariamente. Quais são as nossas lutas? Qual é a área que você hoje talvez está cansado? Qual é a área que você hoje está talvez sobrecarregado? Qual é a área que você hoje pode colocar como muralha na sua vida? Será que é o seu casamento? Será que é o seu trabalho? É a sua condição financeira que hoje é um muro alto que você não consegue mais passar por ele? Quais são os muros que estão à sua frente? Qual é a dificuldade, a luta que você está enfrentando? Porque tem muros altos que vão surgir mesmo, e vão surgir em todo o tempo na nossa caminhada, para tentar nos paralisar, para tentar nos retroceder, fazer com que eu e você retroceda. Tem muros que vão ser levantados para nos tirar da terra prometida, daquilo que o Senhor prometeu. Então no verso 10, vai comigo no verso 10, eu quero compartilhar o segundo ponto com você. No verso 10 diz assim, mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até ao dia que eu lhe ordenar. Segundo ponto, querido, para eu e você aprender, e isso aqui nós precisamos aprender demais. Tem lutas que vão exigir de mim e de você silêncio e disciplina. Eu vou repetir para você entender. Tem lutas que eu e você enfrentamos, que nós temos que aprender e vai exigir de mim e de você silêncio e disciplina. Aqui o texto está dizendo,
Não falem nada, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até a ordem for dada do Senhor. Aqui está uma lição para mim, para você, que é um desafio para crente aprender. É ficar em silêncio. Os coléricos aqui hoje vão dar salto de 3 metros de altura aqui comigo hoje. Os ansiosos, aqueles que são estressados, vão dar 3 metros de altura, vão pular aqui hoje. Porque aqui a palavra hoje é para aqueles que estão naquela velocidade 10, sabe? Eu fico abismado com a Gi, no WhatsApp dela, ela coloca a velocidade 2. Parece uma narração de jogo. Gol. Falei, meu Deus, ela não consegue ouvir mensagem na 1.5. Ela é 2 e ainda fica acelerando ainda na 2. Mas aqui a palavra para nós hoje é justamente um período, talvez uma estação que alguns estão passando aqui essa noite, que precisa ouvir essa direção de ficar em silêncio. Porque guerras, tem algumas guerras que o silêncio é a arma vital para vencer. Existem guerras que eu e você temos que ficar em silêncio, e a direção de Deus para mim, para você essa noite hoje, diante do que você está passando, eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando, não sei qual é a altura do muro que você está de frente hoje. Mas hoje a direção para alguns aqui é que você fique em silêncio. Quando você está em silêncio, você ouve a direção de Deus. Quando você está em silêncio, você não fala o que não deve. Quando você fica em silêncio, você não faz aquilo que não deveria fazer. Quando você está em silêncio, você ouve a sensibilidade daquilo que Deus está dizendo para você. Então aqui o silêncio é fundamental para que eles possam avançar e continuar avançando em sentido à terra prometida. Então, se você tem uma promessa, uma palavra de Deus, hoje a direção de Deus para você é: fique em silêncio. Para de abrir o seu coração para pessoas que não vão te ajudar. Para de abrir o seu coração de coisas íntimas da sua casa para pessoas que não são a autoridade de Deus para te ajudar, te auxiliar, para dar uma direção para você continuar na sua jornada, porque a palavra de Deus hoje é: fica em silêncio. Tem gente que fica contando de tudo para todo mundo, só não conta para Deus. Mas conta para fulano, conta para ciclano. Perdi o emprego, meu marido assim, minha esposa assada, meus filhos assim, perdido. Tudo, conta de tudo para todo mundo, mas não conta para Deus. E a palavra hoje é para você ficar em silêncio. Silêncio. Está sofrendo, está doendo, está passando um momento difícil, está difícil com as finanças, está difícil no trabalho, quer colocar o chefe para outro lugar, quer mandar ele para a China? Eu mando hoje você, em nome de Jesus, ficar em silêncio. Tem guerras que nós vencemos em silêncio. Se alguém falar assim, nossa, como você está casbaixa hoje, você está quietinho. Eu estou em silêncio, ouvindo a direção de Deus. Eu quero saber o momento certo de avançar, de dar o grito, porque o Senhor está dizendo para ficar em silêncio hoje. Aqui o tempo de silêncio, querido, não é um tempo de silêncio de ficar paralisado. O tempo de silêncio aqui é justamente para ouvir a direção que Deus está dando. Aqui o tempo de silêncio é nós colocarmos o nosso joelho e colocar a nossa casa diante do Senhor. O tempo de silêncio é eu e você colocarmos a nossa família diante do Senhor. Talvez os muros que estão se levantando na sua vida é um tempo de silêncio para você conectar o seu coração àquilo que Deus está pedindo para você fazer. Talvez o tempo de silêncio aqui é justamente você não ficar mais procurando quem você não deve procurar. É você não colocar a intimidade de coisas da sua vida para pessoas que não vão poder te ajudar. Então o silêncio aqui é justamente você ficar quietinho para ouvir a direção de Deus. Então aqui o texto diz: disse o Senhor a Josué, eu já entreguei para você. Então eu quero que você hoje seja tocado pela palavra de Deus diante daquilo que nós estamos meditando hoje. Talvez você está preocupado com aquilo que não aconteceu ainda, e a palavra de Deus é: eu já entreguei Jericó para vocês. Então você pode trocar aqui Jericó diante da luta que você está passando. Qual é a luta que você está passando? O Senhor está dizendo para você: eu já entreguei para você essa luta. Eu já entreguei essa causa. Eu já entreguei o que você está pedindo, orando, clamando, jejuando. O que você está sofrendo hoje, você não consegue enxergar porque não aconteceu ainda, mas eu já entreguei para você. Quem recebe isso em nome de Jesus? Eu já entreguei. Você vê as muralhas, mas Deus já vê a palavra que Ele liberou. A gente não consegue olhar com os olhos naturais aquilo que Deus liberou no extraordinário. Mas a palavra dele eu já liberei para você. O céu não entra em pânico, querido. A palavra de Deus não entra em crise. A palavra de Deus, ela não volta vazia.
A palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não. E aquilo que foi liberado no altar, aquilo que foi liberado por Deus, ela vai acontecer. Não sei quando, mas vai acontecer. Porque essa é a direção que eles tiveram. E tem uma lição aqui para a gente aprender sobre o silêncio. O silêncio protege a minha vida e a sua vida aqui. Sabia disso? Os coléricos hoje vão aqui penar comigo. O silêncio me protege e te protege. O silêncio trata a ansiedade, sabia disso? O silêncio trata a necessidade do descontrole emocional que você tem às vezes. O silêncio, quando Jesus está com os discípulos em uma determinada caminhada e jornada bíblica, ele fala assim: sejam tardios no falar e cedo no ouvir. Ouçam, mas sejam tardios para falar. Então o silêncio fala muito ao nosso respeito em Cristo Jesus. Então o silêncio vai tratar algumas realidades que eu e você às vezes não conseguimos controlar. Os impulsivos aqui precisam ter esse entendimento de ser silencioso. O que dizer para aqueles impulsivos que tomou, levou? Comigo é assim, eu não levo desaforo para casa? Aqui o Senhor está dizendo, silêncio. Se você está em uma guerra, querido, a direção aqui de um armamento de guerra foi ficar em silêncio e não fazer nada. Imagine a dificuldade que foi para esses homens entender e obedecer essa direção que foi dada. Como nós vamos enfrentar a maior muralha que existe? Nunca foi invadida, nunca foi penetrada, e agora nós vamos ficar dando volta nela? O reino de Deus é diferente, querido. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus é as coisas acontecendo do alto e se manifestando aqui embaixo. O problema é que a gente quer que a gente faça as coisas aqui para poder ver, achando que é com a força do nosso braço. Mas no reino de Deus, você e eu temos que descansar. Se você está orando, está jejuando, se você está fazendo tudo o que você pode, descanse e fica em silêncio. Não fique reclamando, não fique murmurando, não fique falando que Deus esqueceu de você, porque talvez é um processo que você precisa ser forjado para você viver aquilo que Deus vai fazer aos seus olhos. As medidas que tinha de Jericó, eu tenho certeza que o povo sabia. Se ficaram 6 dias dando uma volta todos os dias, e no 7º deram 7 voltas, eu acredito que Deus pediu para que eles ficassem dando voltas, para ver o que Deus ia fazer. Aquilo que ia ser manifesto diante das muralhas, ia ser visto diante dos olhos de todos eles. Então aqui eu digo para você essa noite, em nome de Jesus, faça como esse povo, receba a direção de Deus. Se for necessário dar uma volta no seu problema, na sua muralha, fique rodeando ela. É o seu casamento? Fica rodeando ele. Fica ali obedecendo a direção de Deus. É as suas finanças que precisam ser organizadas em Cristo Jesus? Fica rodeando ela. Fica dando volta nela. Fica dando volta, porque na hora que Deus liberar a ordem para avançar, você vai dar o grito de vitória diante daquilo que você mapeou, diante daquilo que você ficou dando a direção, para que o nome do Senhor seja glorificado e os seus olhos vão ver as muralhas cair. Quem recebe isso em nome de Jesus? Então silêncio. Silêncio, querido. Silêncio, querida. Para de querer ligar para a irmã, para pedir oração, o que está acontecendo? Sabia que tem irmã que é espiritual? Fala o que está acontecendo para a gente orar, para a gente fazer uma campanha de oração. Entenda, irmãos, tem muros que não caem, sabe por quê? É muito comum isso de cristãos. Pastor, mas eu oro, eu dizimo, eu oferto, eu frequento a igreja, eu estou nos cultos. Pastor, eu estou fazendo tudo certinho, já rompi com o pecado, não tenho mais uma vida em pecado. Por que eu não cresço? Por que eu não experimento as bênçãos de Deus? Porque talvez está acontecendo comigo e com você o que aconteceu com eles aqui. Tem muros que não caem porque nós falamos mais do que deveríamos. Tem muros que não caem porque nós não obedecemos à direção de Deus. Tem muros que não caem porque nós não consagramos a nossa casa ao Deus de Israel, ao Deus poderoso. Tem muros que não caem porque nós não cumprimos os princípios que Deus estabeleceu para que eu e você cumpramos. A bênção de Deus não está atrelado a somente a palavra que Ele liberou, e sim a condição que eu tenho de obedecer aquilo que Ele liberou. Porque muitos não recebem as bênçãos de Deus, porque muitos não são abençoados em várias áreas da vida, porque não obedecem à direção de Deus. E o silêncio é uma parte fundamental para que eu e você possamos ouvir a direção de Deus. Como é que você vai ouvir a voz de Deus em meio a um barulho, em meio à multidão, em meio a profetas que estão falando e você não tem discernimento para discernir? Então é diante do silêncio que Deus trabalha para mostrar a direção que Ele tem para mim e para você.
Silêncio. Talvez você vai sair daqui hoje mudo, calado, mas cheio do Espírito Santo de Deus, com a direção sobre a sua vida, sobre a sua causa, porque você conta para todo mundo, só não conta para aquele que tem que saber. Ele já sabe, pastor, ele é onisciente, ele sabe, mas ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir a direção que Ele deu para você seguir aquilo que Ele colocou diante de cada um de nós. Então hoje chegou esse tempo para você, querido. Chegou esse tempo para você, querido, de colocar diante desse Deus. Não é tempo de gritar. Não chegou o tempo de bradar ainda. Não chegou o tempo de falar. Não chegou o tempo de fazer aquilo que você acha que tem que fazer. É um tempo de organizar o seu coração, querido. É um tempo de você organizar a sua casa. É um tempo de você organizar a sua vida espiritual com Deus. É o tempo de você alinhar o seu coração com aquilo que agrada o coração de Deus. Porque nós estamos cheios de pessoas que não querem levar a sério o nosso Deus. E de Deus não se zomba, queridos. Então existe uma condição para tudo isso. Então esse tempo chegou para mim e para você, para colocar diante desse lugar. Esse lugar de alinhamento com o Senhor. Esse lugar onde Ele vai falar com você. Esse lugar onde Ele vai dar a direção para você. O momento de silêncio é de você perder o controle de tudo que você acha que você tem, para que Deus possa assumir o controle de todas as coisas. É esse tempo que Ele está chamando o povo aqui. Então eu creio, queridos, que a volta, como eu disse, as voltas que foram dadas em Jericó, foi justamente para mostrar e alinhar o coração do povo. Você já parou para perguntar, por que será que eles deram 6 voltas, uma por dia, até o 6º dia, e no 7º dia, deram 7 voltas? Por quê? Será que é um ritual isso? Só ia cair as muralhas se fizesse isso? Não. Deus fez isso todos os dias para forjar o coração do povo. O povo que era incrédulo ainda diante de tantos milagres. Não se conta maior milagre do que no Antigo Testamento, principalmente no período onde Deus tirou eles do Egito, como abrindo o mar, a nuvem de fogo durante a noite, a nuvem durante o dia para poder aliviar do sol, brotando água da rocha, o maná caindo do céu, quantos milagres, o mar se abrindo, o rio Jordão se abrindo, milagres de cura, manifestação de Deus. Não se viu, não se ouviu tantos milagres como nesse período, e o povo ainda duvidando. Então algumas coisas acontecem na Bíblia justamente para forjar o caráter e aquilo que Deus vai fazer, não somente por aquilo que Ele faz, e sim para Ele manifestar o poder dEle, e que eles tenham entendimento disso, reconhecer. Então, o verso 14 continua. 3º ponto, no 2º dia também ordenaram a cidade uma vez, e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquilo. 3º ponto que a gente aprende aqui com essa passagem, que eu e você precisamos. Deus trabalha com as repetições. Deus é especialista em repetições. E tem alguns que às vezes cansa de repetições. A repetição aqui foi algo para ensinar o povo. A repetição aqui foi algo para forjar o caráter do povo. A estratégia de Deus, a maioria das vezes, não faz sentido para nós. Tem pessoas que querem entender tudo. Tem pessoas que querem saber o porquê Deus está fazendo, como vai fazer. E quando não consegue entender o que Deus vai fazer, fica frustrado. Porque Deus, Ele não se explica. Tem coisas que eu e você não vamos entender. Nós estamos passando por um período na igreja de um discipulado com a liderança e algumas pessoas de GC e pessoas que a gente vai preparar futuramente. E eu já sei o que está acontecendo, viu? Eu já sei o que está acontecendo. Mas tem coisas que não se explicam. A teologia vem para nos dar uma base para entender um pouquinho o que é Deus. A palavra de Deus vai dizer que existem mistérios ocultos que nunca foram revelados. Isso quer dizer que tem coisas que eu e você não vamos entender. Se você vai para Apocalipse e querer entender os fins dos tempos, você vai ficar maluco e doido. E por isso muitos se frustram. Querem entender o que Deus vai fazer, ou então as coisas ocultas que Deus tem, que não foram reveladas, e que Ele vai revelando a conta-gota. Revela para um aqui, revela para outro ali. Ele usa um outro aqui, Ele faz para um outro ali. Então tem coisas que eu e você precisamos entender que Deus, Ele faz a repetição, para que nós possamos aprender e entrar no meu e no seu coração. Sabia que na América do Norte, nos Estados Unidos, no modo geral, as pregações das igrejas cristãs nos Estados Unidos, a grande maioria, os pastores pregam a mesma mensagem quase que todos os domingos durante um mês. Mensagens repetitivas que eles pregam todo domingo, sabe por quê?
para ter repetição de ensino, para aprender. Eu prego aqui algumas mensagens, às vezes de 1 ano, 2 anos atrás, aí tem uns abençoados, pastor, essa mensagem já foi pregada. Eu falei, já. Está pregando de novo? Talvez não aprendeu. Então a repetição nos faz aprender, nos faz entender. Então Deus trabalha com a repetição. Quer maior exemplo do que ficar 6 dias dando volta em Jericó, no 7º das 7 voltas em Jericó, para poder ver a manifestação de Deus? Deus trabalha com a repetição. Os imperativos vão ficar doidos comigo agora. Os coléricos vão ficar doidos comigo agora. Porque tem alguns, queridos, que tem um peso. Pastor, eu já estou na igreja há tanto tempo. Pastor, é o mesmo culto. Pastor, é de domingo. É o mesmo GC, são as mesmas pessoas. Pastor, é a mesma palavra, é o mesmo pastor. Pastor, está enjoado, está com peso de repetição. Mas Deus habita e atua no meio das repetições. Se está repetindo algo para mim e para você, é porque Deus está querendo ensinar algo para nós. É que nós não aprendemos ainda, é que nós não evoluímos ainda. Então Ele está dizendo, é sim extremamente importante você continuar com as repetições diárias, você fazer o seu devocional de manhã, você fazer a sua oração todos os dias, você ter o seu tempo com o Senhor todos os dias, você ter o seu tempo de jejum sim todos os dias, de você ter comunhão com os irmãos todos os dias, de você se encontrar nos GCs toda semana que tem os encontros, de você estar cultuando a Deus sempre que você pode, para você ser repetitivo e receber da parte de Deus. Deus trabalha com a repetição. Agora tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta, mas Deus trabalha dessa forma. Deus se revela para Josué, dizendo que vocês vão andar em volta das muralhas de Jericó, para vocês aprenderem algo. E o texto continua. O problema é que nós queremos entender a direção de Deus. Isso aqui pega demais para nós. Por que eu tenho que fazer? Qual é a motivação que eu tenho que fazer isso? E a fé é aquilo que nós não entendemos, mas nós cremos, querido. A fé não é você entender tudo. A fé é você obedecer diante daquilo que você foi alcançado um dia. Essa é a fé que eu e você temos que exercitar. Essa é a fé. Então Noé, ele construiu uma arca sem ter chuva. Noé deu uma direção diante do que Deus tinha falado para ele, sem ter chuva. Naamã mergulhou no mar para ser curado, sem saber. Então eu e você temos que ter esse entendimento hoje, em nome de Jesus. E aqui eu falo agora de um lado espiritual para nós. A repetição, se você está aqui há algum tempo, você sabe disso. Quem anota, quem percebe, sabe disso. As mensagens pregadas aqui nesse altar, ela está sempre relacionada a perdão, a quebrantamento, arrependimento e a salvação. Sempre é a mesma coisa, de uma forma diferente. Mas sempre está sendo pregado de forma repetitiva, para que haja realmente a manifestação de Deus, e que nós estejamos atentos para viver essa temporada que o Senhor está colocando para mim e para você. Então o tempo aqui é de repetição, o tempo de repetição, de oração, de jejum, tem que permanecer, para que nós possamos firmar as nossas estacas em Cristo Jesus. Mas o texto continua, no verso 18, ele vai dizer, mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Ouça bem isso aqui, igreja. Para finalizar aqui, ele continua, do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Eu quero gastar um tempinho nesse versículo, que o quarto ponto é, a obediência nos leva à promessa que Deus fez. A obediência nos leva à promessa que Deus fez. O texto está dizendo aqui, para eles ficarem longe das coisas consagradas. O que é isso? Só para você entender. Era absolutamente normal e comum, nesse período de guerra que acontecia muito, todo vencedor, no caso o povo de Israel vencendo uma batalha, uma guerra, era absolutamente comum eles pegarem todos os despojos que sobraram da guerra. Levavam ouro, prata, todos os utensílios que tinham, tudo que tinha, eles levavam. Era normal. Mas nessa daqui, a direção de Deus foi, mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Sabe o que eu aprendo aqui? Que às vezes uma pessoa, ou algumas pessoas,
podem levar o acampamento todo à destruição. No nosso caso aqui, estou falando de igreja. A nossa responsabilidade, pastor, nós estamos aqui não fugindo delas. Nós não estamos fugindo da nossa responsabilidade. Mas aqui o texto está dizendo que a decisão e a desobediência de alguns podem levar todo o acampamento para a destruição. Então, alguns que estão aqui talvez frequentando a igreja há algum tempo, que estão talvez em um processo de transformação e está tudo bem, que é absolutamente normal. Mas talvez alguns que já estão aqui alcançados pela graça do Senhor, já confessou o Senhor Jesus, mas estão ainda flertando com o pecado, com coisa errada, a sua postura, a sua forma de viver errada, pode levar toda uma congregação à destruição. Pastor, é forte isso. Estou falando na palavra. Sabe por quê? Um comportamento seu, longe da igreja, ninguém vendo, um ímpio vendo o seu comportamento, leva a igreja, o nome da igreja está sendo destruída. O seu mau exemplo leva outras pessoas à destruição. O seu mau comportamento leva o nome de Deus à destruição. Então aqui, a decisão e a postura de alguns podem levar a congregação à destruição. Aqui está dizendo que não se apossem de coisas consagradas. Gente, nós vivemos uma geração de igreja cristã que gosta de se apegar nas coisas. Tem que ter um amuleto, tem que ter alguma coisa. Tem que ter algo palpável, tem que pegar, tem que colocar na parede, lá tem que fazer alguma coisa, porque se não tiver lá, Deus não está. É um período que vive de idolatria, que trouxe isso de outras religiões. Então aqui está dizendo, não se apossem de coisas consagradas. Fique longe dessas coisas consagradas e não peguem nada para não ser destruídos. Tem pessoas que vivem destruição por pegar coisas que Deus pediu para não pegar. Tem pessoas que vivem a destruição porque estão debaixo de coisas consagradas, não a Deus. Para você entender o que é consagrado, o que não é de Deus. Tudo que você não consagrou a Deus. Se você não consagrou o seu casamento a Deus, ele não está sendo consagrado a Deus. Se você não consagrou os seus filhos a Deus, está para alguém. Se você não consagrou o seu trabalho, as suas finanças, a sua vida espiritual, se você não consagrou tudo a Deus, tudo que você não consagrou a Deus está consagrado a outro. Concorda comigo ou não? Então aquilo que está destruindo o acampamento, a igreja do Senhor, são as coisas que pegaram que não era para pegar. E aqui com Deus não se brinca, queridos. Com Deus não se brinca. Quando eles venceram as muralhas de Jericó, que foi derrubadas as muralhas, Deus falou instantaneamente para Josué. Josué, tem pecado no meio do povo de Deus. Pegaram espojos que não poderiam pegar. Então agora Josué reúna, no capítulo 7, 8 e 9, vai falar, Josué, reúna um líder de cada tribo e venha para a congregação, porque tem pecado no meio do povo. E se tiver pecado no meio do povo, eu não vou abençoar. Pelo contrário, eu vou destruir se tiver gente no meio de pecado fazendo aquilo que eu não ordenei para fazer. E assim somos nós, queridos. Às vezes a gente não percebe, às vezes nós estamos vivendo uma vida pedindo para Deus, orando, mas não obedecendo. Nós estamos com espojos de guerras que não era para pegar. Nós estamos fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Nós estamos vivendo uma vida levando a Deus de uma forma de brincadeira, ou então, não sei, não acontece nada. Não, não se zomba de Deus, querido, e de Deus nada fica oculto. Deus, quando falou para Josué, chame um líder de cada tribo, que nós vamos revelar o que estava oculto. Deus pediu para Josué chamar a primeira tribo. A primeira tribo era onde estava o pecado, era onde houve Cã que trouxe a idolatria, uns amuletos, para poder falar, e ele falou, aqui está o pecado. E eu não vou abençoar enquanto tiver pecado no meio da congregação. Então nós estamos brincando, queridos, achando que ninguém está vendo, achando que Deus não está vendo. Você pode enganar o pastor, você pode enganar a sua esposa, você pode enganar os seus filhos, você pode enganar seu chefe, você pode enganar todo mundo, mas de Deus ninguém se zomba, ninguém engana Deus, querido. Ele mesmo traz a luz, Ele mesmo traz a tona, porque aqui está dizendo, não pode ter pecado no meio do povo que eu estou preparando para uma terra prometida. Entende por que a gente não desfruta de bênçãos às vezes? Não é maldição, não. Não é trabalho que fizeram, não. É comportamento nosso. É decisão minha e sua. Eu decidi fazer isso, eu decidi pegar aquilo. Eu decidi viver uma vida dupla. Eu adoro Deus aqui na igreja no domingo, mas na segunda-feira eu estou no motel. Eu adoro Deus aqui na igreja no domingo, mas na quarta-feira eu estou no pagodinho.
Na sexta-feira eu estou na pista aí, pastor, sabe como é que é, né? Ninguém é de carne, né? A carne é fraca, né? Então, nós não podemos ter essa vida, queridos. Porque a mão do Senhor, ela pesa. A mão do Senhor vem sobre a minha vida e a sua vida. Então nós não podemos brincar. E aqui está dizendo, a obediência vai me levar e vai nos levar à promessa que Deus fez. Eu quero que você essa noite saia daqui hoje confrontado com a palavra de Deus, querido. Eu quero que você saia daqui essa noite refletindo justamente sobre aquilo que Deus liberou para mim e para você diante desses pontos aqui. A terra prometida era para o povo, mas o povo estava corrompido. Estava com os desejos carnais, estavam querendo viver a sua vontade. Ah, se você pudesse essa noite colocar a sua vida, a sua casa diante do Senhor, se você pudesse agora, nessa noite, alinhar o seu coração com Deus, na sua casa, no seu casamento, para você viver um tempo novo diante daquilo que o Senhor já liberou para você. Não tem bênção que vai chegar, que Deus já te abençoou, Deus já liberou sobre a sua casa, Deus já liberou sobre os seus filhos. Existe uma palavra de Deus para você, existe uma direção de Deus para você, mas se você não estiver em silêncio, se você não estiver vivendo uma vida em santidade, se você não estiver vivendo uma vida diretamente agradando o coração de Deus, você vai continuar batendo cabeça. E aí Deus me abençoa, eu oro, eu clamo, mas nada acontece. As pessoas falam muito, pastor, nada acontece. Eu oro, eu clamo, mas nada acontece. É porque não está acontecendo aqui na terra, querido. Já aconteceu no mundo espiritual, e você precisa obedecer para você desfrutar aqui nessa terra. Quem está entendendo, diga amém. Deus está dizendo hoje, a santidade vai te dar vida, querido. Nós ficamos o mês todo falando sobre família, querido. Eu quero selar hoje com você e a sua casa hoje. O mês inteiro de domingo falando sobre família. Cada um de nós que estamos aqui, nós representamos a nossa família. E eu quero que essa noite você saia daqui hoje tocado pelo Espírito Santo de Deus. Para você passar um pouquinho daquilo que tudo que foi pregado nesse mês. Sobre relacionamento, sobre a nossa vida com Deus, sobre o nosso olhar dentro de casa, dentro da nossa vida com Deus. Nós estamos vivendo um momento muito complicado da nossa denominação, todos sabem. E é um tempo de olhar para dentro. O silêncio aqui falou muito comigo. Eu já sou tímido, já não falo muito. Quando eu vejo uma mensagem de silêncio, eu amo. Mas é um tempo de silêncio, de olhar para dentro. É um tempo de cuidar da nossa casa. É um tempo de cuidar da nossa família. É um tempo de cuidar sim das coisas que Deus confiou a nós, mas é um tempo de nós termos uma intimidade com Deus como nós nunca tivemos antes. É um tempo de nós olharmos justamente para aquilo que o Senhor quer de mim, de você. Deus não quer você enfiado na igreja, querido. Quem gosta de membro na igreja é pastor. Pastor ama ver as ovelhas na igreja. Mas Deus não quer você enfiado na igreja. Deus quer saber se você está sendo igreja dentro da sua casa. Deus quer saber se você está sendo cristão com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus amigos, no seu trabalho. É um tempo de nós olhar para dentro, queridos. É um tempo de nós colocarmos nosso coração diante de Deus, para que nós possamos viver grandes coisas que Deus está fazendo e vai continuar fazendo, mas olhando para dentro, olhando para nós. Famílias que são ensinadas erradas, doutrinas que foram implantadas que até hoje ainda está enraizado em algum momento que sem querer percebe e fala. Então não é uma religião, Jesus não veio para oferecer uma religião. Ele não veio para te oferecer uma igreja evangélica. Ele não veio para te oferecer a Lagoinha, querido. Ele veio para te oferecer um reino que não se pode medir aqui na terra. Ele veio oferecer para você uma salvação eterna, que é muito mais do que você vive aqui. Nem se compara, aliás. Essa direção que Jesus vem para mostrar para mim e para você, precisa ser aplicada todos os dias. Nós precisamos sair de uma vida dupla. Estou falando para evangélicos, para cristãos que se consideram crentes. Pessoas que falam de Deus, mas não vivem Deus. Pessoas que conhecem Bíblia, decoram versículos, mas não mostra no seu comportamento, na sua forma de falar, na sua forma de agir. Eu fico assim, falo, Jesus, me ajuda. E eu digo isso às vezes no meio de pastores. No meio de pastores, às vezes, a gente fala, meu Deus, Jesus amado. Será que só eu sou certo? Será que só eu estou certo? Eu falei, Jesus, me ajuda. Mas porque está enraizado. Está tudo bem? Não está tudo bem. Se tiver pecado no meio da congregação, Deus vai bradar de alguma forma, querido. Se tiver oculto algo hoje, precisa ser liberado hoje, em nome de Jesus, querido.
Nós não estamos brincando de ser crente aqui. Eu sempre falo isso e reforço isso. Nós pagamos um alto preço para viver uma vida com Cristo Jesus, para que haja transformação e que haja salvação. O resto é resto. Se alguns vêm na igreja para pedir bênção, não está no lugar certo aqui, querido. A bênção aqui é a prosperidade, o financeiro, o seu trabalho. Aquilo vai ser um complemento se você quiser. Agora, se você não quiser, vai para onde Deus te mandar. Vai para onde Deus te mandar. Nós vamos pregar o evangelho e falar de transformação, de quebrantamento, de arrependimento. Então eu quero liberar sobre a sua casa hoje. Eu quero concluir essa mensagem falando sobre a sua família, querido. A sua família, se a sua família não estiver bem, você precisa colocar hoje diante do altar do Senhor. Você precisa ficar em silêncio, você precisa hoje ouvir a direção que Deus tem, você precisa colocar hoje, talvez quebrar palavras malditas que foram lançadas, você precisa pedir perdão hoje para o seu esposo, para sua esposa, para o seu filho, você precisa hoje alinhar, você não pode mais viver somente aqui, me sinto bem, a mensagem às vezes é boa, às vezes não é, mas às vezes eu gosto de vir, porque aqui eu vejo as pessoas que são legais. Não, você está no lugar errado, querido, está no lugar errado. Você precisa realmente ter uma vida transformada, você não pode aceitar mais o seu casamento de qualquer jeito. Você não pode mais ver o seu cônjuge e aceitar, é assim mesmo. Não, você não pode. Nós estamos falando de um evangelho que muda, um evangelho que transforma, uma vida nova que o Jesus morreu naquela cruz para me dar vida e uma vida em plenitude. Uma vida próspera. Então, se existe algo hoje, eu quero que você levante suas mãos agora em nome de Jesus. Eu quero liberar para você essa noite em nome de Jesus, querido. Se tem algo que hoje você precisa entregar, se tem espojos hoje que você trouxe da guerra que você venceu, você precisa hoje colocar no altar do Senhor, querido. Não faça Deus te chamar pelo nome. Entrega para o Senhor hoje aquilo que está oculto, aquilo que talvez você está no meio de um vício. Talvez tem pessoas aqui viciadas hoje com droga. Hoje é o tempo de você colocar diante do Senhor, querido. Se tem pessoas aqui hoje viciadas em prostituição, hoje é o tempo de você colocar diante do altar do Senhor. Se você está preso hoje talvez em coisas que te levam à destruição, sua casa está destruída, porque talvez você não colocou os espojos que você trouxe. Talvez tem espojos que está aí com você, que está oculto, que você acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, querido. A destruição pode ser completa para todo mundo. Então ele está dizendo, se você tem algo hoje, você precisa romper. Eu quero liberar hoje em nome de Jesus, essa noite. Pai, onde tiver, ó Pai, um coração hoje, talvez preso, ó Pai, no meio das drogas, visita agora, Pai, em nome de Jesus. Derrama agora, Pai, um espírito de quebrantamento sobre aqueles que estão precisando, ó Pai, de cura. Aqueles que estão precisando, ó Pai, se arrepender, ó Pai, dá ânimo, dá força agora para levar essa pessoa a se arrepender. Sobre esse evangelho, Pai, que transforma, que muda, Pai, em nome de Jesus nós colocamos, ó Pai, cada um que está aqui essa noite. Se existe algum espírito de confusão, nós quebramos agora em nome de Jesus. Espírito, ó Pai, talvez de fofoca, cai agora por terra em nome de Jesus. Prostituição, ó Pai, talvez bebida, vícios, ó Pai, em nome de Jesus. Nós queremos agora que o Senhor visite, toque agora, Pai, em nome de Jesus. Nós não queremos continuar, ó Pai, indo à terra prometida sem confessar os nossos pecados, Senhor. Nós não queremos ser paralisados no meio do caminho. Pai, nos ajuda essa noite em nome de Jesus. Pai, nós colocamos no Teu altar hoje, ó Pai, em nome de Jesus. As palavras que foram lançadas nesse altar aqui hoje, ó Pai, desde os louvores, na oração e agora na palavra, que a palavra de santidade esteja invadindo agora o coração de cada família aqui neste lugar, ó Pai. Que as famílias que estão aqui hoje, ó Pai, e aqueles que estão nos ouvindo pela internet também, visita agora. Quebra agora, ó Pai, toda a incredulidade, Senhor, em nome de Jesus. Quebra, ó Pai, todo aquele que tem a mente cativa, que dá tudo bem, que tem uma vida dupla. Quebra agora, Senhor, em nome de Jesus. Quebra no nosso meio agora, ó Pai. Vê se há algum caminho mal, ó Pai, na Tua igreja. Vê se há algum caminho mal, ó Pai, em nós pastores. Vê se há algum caminho mal, ó Pai, na nossa liderança. Vê se há algum caminho mal, ó Pai, nos voluntários. Vê se há algum caminho mal, ó Pai, nas famílias que estão aqui hoje. Nos casamentos que estão aqui talvez, ó Pai, destruídos. Mas hoje, ó Pai, traga luz hoje. Traga, Senhor, hoje quebrantamento. Traga hoje, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O verso 20 ele vai dizer: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas, do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou um lugar onde estava e tomaram a cidade. Essa é uma palavra que foi liberada por Deus, que eles tomaram a cidade. Na verdade, aqui tomaram a cidade é quando de fato aconteceu. Tinha acabado de acontecer. Eles tomaram a cidade. Ouça bem o que eu vou dizer.
O tomar a cidade aqui é você pegar o seu problema, o seu muro. Qual é o seu muro? Qual é a altura do seu muro? Qual é a área que o seu muro está com 5 metros de altura? O Senhor está dizendo para mim e para você que Ele está fazendo você tomar essa cidade, tomar esse muro aí. Esse muro não vai mais interromper a sua caminhada. A terra prometida está à frente dos muros de Jericó, mas existe uma direção de Deus. Existe um momento que o Senhor está dizendo: você precisa se quebrantar, você precisa confessar, você precisa colocar diante daquilo que o Senhor está falando essa noite. Porque o quinto ponto é: a autoridade é mais forte do que a força do meu e do seu braço. A autoridade é mais forte do que a força do meu e do seu braço. Talvez você está lutando aqui sozinho. Talvez você está reprimindo seus filhos. Você está lutando pelo seu casamento sozinho, sozinha. Talvez você está fazendo com a sua força. O Senhor está dizendo: fique em silêncio. Ouça a direção que eu tenho para você. Dê voltas nesses muros que estão à sua volta. Restaura ele. Olha cada medida dos muros. Olha a altura dos muros. Olha a largura dos muros. São esses muros que você está olhando e rodeando que vão cair diante dos seus olhos. Que você vai dizer assim: um dia, Senhor, um dia eu chorei, um dia eu clamei, um dia eu não acreditei, um dia eu não consegui confiar, um dia eu duvidei. Mas o Senhor está dizendo: dá as voltas, porque as voltas você vai fazer à medida de tudo que você está vendo, e eles vão cair diante de você, diante dos seus olhos. A manifestação de Deus vai cair diante dos seus olhos, e você vai continuar tomando a cidade, não se corrompendo, não dando glórias a si, e colocando o Deus que derruba as muralhas. Só Ele pode derrubar. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Quero só finalizar para reforçar para você esses pontos aqui. Deus começa com a promessa, não com o problema. Se lembre disso, tá bom? Eu vou repetir aqui para você que não marcou. Deus começa com as promessas que Ele fez. Deus não começa dizendo com o problema ou as muralhas que vão vir. Começa com a promessa. Se lembre o que Deus prometeu para você. Tem lutas que vai exigir de você silêncio. Não fique dando um de machão ou uma de boa aí, não. Não fica não. Fica em silêncio. Fica em silêncio até você receber a ordem de bradar. Fica em silêncio até você receber a ordem de dar o grito. Deus trabalha na repetição. Se Deus está te direcionando para algo de novo, aprenda. Confia, espera nele. A obediência vai te levar a viver as promessas que Deus fez. Ouça o que eu vou dizer para você. Se Deus prometeu que a sua casa vai servir o Senhor, continua firme acreditando que o Senhor vai realizar. Se Ele prometeu que vai abrir as portas, continua firme, continua crendo, continua vendo, continua contemplando, continua esperando, porque a autoridade do nosso Jesus é mais forte que a força do meu e do seu braço. E a gente cansa porque nós estamos querendo fazer com a nossa força. Mas que você saia daqui hoje transformado por essa palavra, querido. Que você saia daqui hoje animado com a promessa que Deus fez ao seu respeito, à sua casa. Feche seus olhos.